Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, esse é o famoso áudio dos domingos às 17 horas. Sempre que possível colocarei áudio aqui no canal como um extra para quem prefere só me ouvir, mas os vídeos nos quais eu apareço, os tradicionais vídeos aqui do canal que ocorrem há mais de 10 anos, todas as terças-feiras, 11h30 da manhã, continuarão normalmente. Vocês conseguem ouvir esse áudio tanto aqui no canal, no YouTube, como nas plataformas vizinhas, aquelas que são exclusivas só para áudios. Para abrir os trabalhos hoje, eu vou começar contando um conto zen que eu achei muito bonito. Eu vou ler esse conto e depois vou tecer os meus comentários sobre ele. O nome do conto é Deixe Ir o Barco. Ele fala o seguinte: um mestre zen e o seu discípulo estavam atravessando um rio em um pequeno barco. O discípulo, ansioso e tenso, segurava firmemente as bordas do barco, com medo de que ele pudesse virar a qualquer momento. O mestre observou o nervosismo do discípulo e perguntou: "Por que você está tão tenso?" E o discípulo respondeu: "Tenho medo que o barco vire. Quero garantir que ele permaneça estável." O mestre sorriu e disse calmamente: "Você está segurando o barco com tanta força, mas ele não depende das suas mãos para se manter flutuando. O rio está fluindo e o barco está fazendo o que foi feito para fazer: flutuar. Segurar com força não te dá mais controle, apenas cria mais tensão em você." Após um momento de silêncio, o mestre continuou: "A vida é como esse barco. Você acha que pode controlá-la segurando com força, mas tudo o que isso faz é cansar você. O verdadeiro equilíbrio vem quando você solta e confia que o rio sabe para onde está indo." O discípulo relaxou, soltou as bordas do barco e, para sua surpresa, percebeu que o barco continuava estável e ele, finalmente, em paz. Esse texto ele é muito bonito, né, gente? Ele é muito interessante porque muitas vezes a gente fica tentando segurar a vida, com medo daquilo que pode acontecer. A gente fica ansioso, com medo do futuro, apegado às coisas, às pessoas, às situações, com medo de seguir o fluxo da vida, de ouvir a intuição, a gente desconfia de Deus, né? E a gente fica fazendo força para que certas coisas não aconteçam, meio que remando contra a maré. Isso gera um estresse gigantesco, porque a gente vive ansioso, a gente não consegue relaxar, não consegue viver o agora, aproveitar o momento. Então, quantas e quantas vezes a gente está vivendo uma situação, às vezes com familiares ou amigos, a gente não consegue relaxar, fica pensando nas contas para pagar, nos problemas para resolver, ou numa questão de saúde, ou numa discussão que você teve com seu cônjuge, com seu filho, né? Então, muitas vezes a gente não consegue viver o momento presente com entrega, com aceitação, porque a gente fica tentando segurar o barco para que ele não vire. E a gente não percebe que o que faz o barco fluir é justamente a gente soltar, a gente se entregar e aceitar que o barco está cumprindo a função dele e que não cabe a nós fazer aquele barco flutuar. É justamente o contrário, a gente tem que se entregar para que as coisas aconteçam e não ficar forçando a barra para que as coisas saiam do jeito que o nosso ego idealiza como ideal, porque o nosso ego é limitado, né? Ele é cego. Para que a gente se conecte com a fonte, a gente precisa se desidentificar do ego, que é um trabalho diário, constante, né? A maioria de nós, a gente é muito controladora, a gente quer controlar tudo, quer saber o que vai acontecer. Ah, mas e se eu fizer tal coisa, vai acontecer isso? Se eu falar tal coisa, vai acontecer aquilo, mas o que vai ser do futuro? Ou então a gente fica ruminando o passado. Quem nunca, né? Estamos todos aprendendo, a gente está nesse planeta de provas e expiações justamente para isso, para aprender pelos opostos.
E a gente vê esse excesso de controle se manifestando na nossa vida muitas vezes de uma maneira sutil, de uma maneira que não é tão óbvia, né, como o caso dessa história. Então, por exemplo, num relacionamento amoroso, quando você quer controlar o que o seu parceiro faz, onde ele vai, com quem ele fala, como ele deve se comportar, uma coisa é você querer essas informações de onde ele vai, justamente por uma questão de segurança, né? Outra coisa é uma questão de controle, de querer policiar todos os passos, ou quando você tem expectativas muito rígidas sobre como o outro deve demonstrar amor por você, né? Então, essa é uma forma de controle. Às vezes, no ambiente de trabalho, por exemplo, se você lidera uma equipe e você quer supervisionar cada detalhe de uma maneira excessiva, você não confia na autonomia da equipe, né? Você quer sempre vigiar tudo, controlar tudo e você se desgasta e se estressa, ou tem muita ansiedade para querer que tudo saia perfeito e você não consegue aceitar uma colaboração, uma inovação dentro do ambiente de trabalho por conta do excesso de controle, ou no seu dia a dia mesmo, na sua rotina pessoal, quando você elabora planos muito detalhados e aí acontece um imprevisto e você não tem jogo de cintura, você não tem flexibilidade para lidar, você fica excessivamente frustrado, porque afinal de contas você planejou o dia daquele jeito, e aconteceu um imprevisto e agora você vai ter que lidar. E aí você não consegue se flexibilizar para lidar com a imponderabilidade da vida. Você acaba tendo resistência a mudanças, mesmo que essas mudanças tragam coisas muito melhores para a sua vida. Você fica resistindo porque você quer que as coisas saiam exatamente como você planejou. Ou se você é pai ou mãe, né, e tenta controlar muito cada aspecto da vida do seu filho, as escolhas que ele faz, uma coisa é você protegê-lo, ampará-lo, colocar limites, né, que faz parte da questão educacional. Outra coisa é o excesso de controle, é não querer que o filho cometa erro de jeito nenhum, né, e aí você fica em cima, querendo saber de tudo, aquele controle excessivo. Muitas vezes você pode ter esse controle com o seu corpo, com uma dieta muito rígida, uma rotina de exercício extremamente rígida e você não tem flexibilidade para ouvir o seu corpo, você fica se sobrecarregando de atividades, tentando controlar suas sensações físicas, suas emoções, você reprime os sentimentos, porque às vezes você acha ridículo expressar algumas coisas que você está sentindo. Então, essas são formas de excesso de controle que acabam nos atrapalhando, às vezes até com finanças. Muito medo de gastar, o que te leva a se tornar uma pessoa, às vezes, avarenta, uma pessoa mesquinha, porque tem um controle rígido com cada centavo, né? Claro, é importante sim ter uma noção, ter o bom senso na hora de usar o dinheiro, mas o excesso de controle, o exagero, às vezes acaba fazendo você somatizar e tá sempre com medo, né? Porque você tá sempre querendo programar cada detalhe, aí você fica muito estressado quando as coisas não saem como planejado. E aí você vai encontrar alguém, você já fica pensando no que falar, em como vai ser tal encontro. Se a pessoa falar tal coisa, você vai falar outra, e você fica desejando que tudo saia exatamente como você imaginou, e se não sai como você imaginou, você fica muito mal. Então a gente vai levando esse excesso de controle para várias áreas da vida e ele se manifesta às vezes de maneira ostensiva, às vezes de maneira sutil, mas por conta desse excesso de controle a gente acaba não exercendo a nossa fé, né? Jesus já nos ensinou, por exemplo, no Sermão da Montanha, né, que eu acho que é um grande exemplo de como deixar o controle de lado. Tem um trecho do Sermão da Montanha, muito famoso, inclusive, no qual ele diz: Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Outra frase, né, da oração no Pai Nosso, que é a nossa rendição consciente, que fala o seguinte: Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
né. Então quando a gente fala isso, é o ápice da entrega, quando a gente fala: "Pai, que seja feita a tua vontade", isso é a conexão com o todo, é a mesma coisa que os grandes gurus orientais falavam, porque, gente, todos os iluminados que já passaram por esse plano, Osho, Yogananda, Chico Xavier, Jesus, Buda, Lao Tse, Sócrates, Confúcio, Mãe Maria e tantos outros iluminados, no fundo eles falavam a mesma coisa, só que de jeitos diferentes, em momentos diferentes, em contextos sociais diferentes. Então, às vezes, Jesus falava em parábolas porque tinham coisas que naquele contexto histórico ainda não podiam ser ditas de uma maneira explícita, óbvia, né? Naquele momento, a humanidade não tinha preparo de ouvir certas verdades de uma maneira muito direta, então ele tinha que falar em parábolas. Mas a verdade está ali. Então é só você ler um grande iluminado e entrar em contato com a energia dele que você vai descobrir a verdade dentro de você, porque o iluminado, ele não vai te falar para você fazer o que ele está mandando. Isso é um autoritário, um arrogante, né? O iluminado, ele vai te sugerir para você ouvir o seu próprio coração e ouvir a sua verdade dentro de você, porque quando você faz isso, se de fato você tem essa rendição consciente, naturalmente você estará fazendo a vontade do Pai. Porque quando a gente ouve o coração, quando a gente ouve a nossa sabedoria interior, a gente está fazendo a vontade do todo, porque o todo se expressa através de nós. A gente está fazendo a vontade do Pai Celestial, né? Quando a gente tem essa sabedoria de deixar o ego em silêncio e a gente abandona todas as futilidades das preocupações do ego e essa tentativa de controlar o futuro, não para ficar numa inércia, mas para ter uma existência fundamentada na confiança plena, na confiança de que tá tudo certo como está. E quando a gente vive o presente de maneira alinhada com os nossos valores, né? Com o nosso serviço espiritual, exercendo a nossa amorosidade, bondade, integridade, compaixão, senso de justiça, a gente está alinhado com o todo. O importante é a gente cultivar as nossas virtudes e não os nossos vícios. O importante é ouvir o coração, ouvir a intuição e não os desejos efêmeros do ego. É aquela frase que eu sempre falo aqui, que a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco, falava para ele, né? Ela diz que para a gente saber se está no caminho certo, é sempre importante a gente se perguntar: essa minha atitude me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Que é exatamente a mesma coisa do Pai Nosso, né? Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Quando eu falo isso, Pai, que seja feita a tua vontade, eu estou me entregando para o todo, eu estou me entregando para o Pai Celestial, eu estou deixando meu ego em silêncio para ouvir a sabedoria do ser. E quanto mais controlador a gente é, quanto mais a gente fica ansioso em relação ao futuro, quanto mais a gente quer controlar e policiar o comportamento de outras pessoas, quanto mais a gente julga outras pessoas e fofoca, né, e fala do outro e quer controlar o comportamento do outro, mais a gente se distancia da fonte criadora, do Pai Celestial, mais a gente se aproxima dos vícios e se distancia das virtudes, mais a gente se identifica com o falso eu, que é o ego, e vai gradativamente se desidentificando com o verdadeiro eu, que é a nossa essência divina, a nossa essência crística. Por isso que a meditação é tão importante, porque ela vai trabalhar a nossa capacidade de entrega, de aceitação da imponderabilidade da vida. O Osho dizia, né, que a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. Olha que lindo isso é o ápice da confiança na vida. Porque quando você se rende, não num sentido de passividade, mas de aceitação consciente em relação ao que você não pode controlar, isso é um ato de coragem, porque você está ouvindo o coração. Você confia no desconhecido, você se permite fluir com a vida. Você para de lutar contra o fluxo da vida. E é justamente quando a gente para de lutar contra o fluxo e a gente exerce aquilo que os orientais chamavam de ação pela não ação,
é que a gente descobre a nossa paz interior, a liberdade da autenticidade, que é algo que o controle que nos amarra num cativeiro psíquico que nos prende, que nos limita. Isso, esse controle, ele nunca vai nos dar essa liberdade que a gente quer, essa paz que a gente quer. Porque quanto mais controlador a gente é, mais a gente se afasta da paz. Isso é interessante porque às vezes a gente fica querendo controlar todos os detalhes da vida, achando que quando tudo estiver muito controlado, muito seguro, a gente vai ter paz. E é o oposto. O que nos dá paz é a entrega, é a aceitação, é parar de lutar contra o fluxo da vida, é ouvir a intuição, é ouvir a sabedoria do ser, é deixar a alegria fluir, a espontaneidade fluir, a autenticidade fluir. É não ficar muito preocupado com os detalhes do cotidiano, é permitir que a imponderabilidade da vida haja, é ouvir a sabedoria interior, e tudo isso depende da fé, da entrega, da aceitação, né? E aí que a gente tem que falar: Pai, que seja feita a tua vontade. Pai, eu permito que você haja sobre a minha vida com leveza, com alegria. Eu me coloco à sua disposição, eu deixo a sua vida, eu deixo a minha vida nas suas mãos. Esse é o verdadeiro desapego. O Yogananda, por exemplo, né? Ele dizia que o desapego não significa que você não deva possuir nada, mas sim que nada deve possuir você. Então não é que você tem que dar tudo aquilo que você tem, que você não pode ter posses. O próprio Osho dizia isso. O problema não é ter posses, o problema é a possessividade. Porque não é um problema você ter prosperidade material, por exemplo. O problema é ser apegado a isso. O problema é deixar que aquilo te domine, que aquilo te possua. Porque aí, quando aquilo está te possuindo, você está identificado com o ego. Você não está se entregando, entende? Aí você não encontra paz quando você é possuído pela matéria. Então é você que tem que possuir a matéria e principalmente a si mesmo. Quando você possui a si mesmo, você consegue exercer o verdadeiro desapego. Por isso que o único pertencimento, ele é interno. Quando você consegue exercer o controle sobre si mesmo, não no sentido de querer dominar algo egóico, mas quando você se autoconhece para exercer o autocontrole de maneira sábia e não de maneira egóica, quando você faz isso, você descobre o pertencimento interno, né? Você aprende o poder da rendição a Deus ou ao eu superior, você confia que tem uma sabedoria maior guiando essa realidade, você consegue ficar conectado com o divino. E aí a necessidade de controlar, pelo menos excessivamente, desaparece, porque o coração ele se abre para a aceitação, para a serenidade, para a percepção de que está tudo certo como está. Entende? Você se coloca nessa postura de entender que tem coisas que não cabem a você controlar. Dentro do estoicismo, por exemplo, todos os filósofos, né, do estoicismo, eles costumavam dizer que a gente não tem controle sobre o que acontece, mas a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente faz com o que acontece. Então, se você tem um vizinho mal educado que esbraveja palavras negativas para você, você não pode controlar a atitude dele, mas você tem responsabilidade em relação ao que você faz sobre isso. Você pode ser reativo e pagar na mesma moeda, ou você pode simplesmente ignorar e escolher conscientemente não entrar naquela energia e, por exemplo, fazer uma oração para o mentor espiritual da pessoa e para o seu. Então, as coisas que a gente não consegue controlar, que não cabem a nós, a gente tem que aceitar, entregar. E tem que cuidar e se responsabilizar daquilo que cabe a nós. Essa é uma ação inspirada, é uma ação consciente, entende? Porque é uma ação conectada com a fonte criadora. Então, quando a gente age de maneira consciente, a gente age em consonância com a fonte, né? E aí que a gente está deixando o todo agir a partir de nós. O Pai Celestial agir a partir de nós, quando a gente tem posturas conscientes.
e não posturas permissivas, reativas. A gente não fica querendo lutar contra o fluxo da vida, a gente não fica querendo segurar o barco, né, para que ele não vire, a gente não fica lutando contra a realidade, a gente aceita a realidade. E aí a gente respira profundamente. Você pode perceber, quando você está aceitando a realidade, quando você não está lutando contra a vida, você está respirando profundamente, inevitavelmente, porque para a gente viver o presente, a gente tem que estar respirando profundamente, a gente tem que estar respirando pelo diafragma. Então, quando a gente está ansioso, a gente respira por cima, mas quando a gente está entregue ao momento presente, inevitavelmente a gente respira pelo diafragma. Porque a gente está relaxado, a gente está ali presente naquele momento, não está pensando no futuro, nem no passado, né? Então, quando a gente entende que existe uma sabedoria divina regendo a realidade, que as coisas não acontecem de acordo com o que o nosso ego idealiza, a gente sente uma paz interior, uma aceitação, uma percepção de que está tudo certo como está, de que a gente não precisa brigar contra a vida, que a gente não precisa ficar com medo, ficar ansioso. A gente relaxa. E essa sensação de relaxamento que nos tira daquele estado de hipervigilância, né, essa sensação de prazer de viver a vida, ela se manifesta quando a gente deixa esse excesso de controle de lado e quando a gente fala: Pai, que seja feita a tua vontade. Pai, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu aceito, eu honro a minha vida, eu agradeço tudo o que me acontece, porque eu sei que existe uma sabedoria superior regendo essa realidade. E por isso eu entendo que tudo está certo como está. Eu sei que eu sou espiritualmente guiado, espiritualmente protegido, amado e amparado. Eu aceito a ajuda que meu guia espiritual me dá diariamente. Eu ouço essas orientações. E eu sei, Pai, que tudo está certo como está. Mesmo quando o meu ego controlador não aceita a realidade, não entende o que está acontecendo, briga contra a vida. Mas eu sei que quando eu silencio esse ego, quando eu olho para dentro e me conecto com a fonte criadora, me conecto com o Senhor Pai Celestial, eu tenho a certeza que tudo está certo como está. Que tudo acontece sempre da melhor maneira possível. E que tem as suas mãos, Pai, em tudo que acontece. Eu sei enxergar as mãos do Pai Celestial em tudo que acontece. Porque não cai uma folha de uma árvore sem a sua autorização, sem a sua permissão, Pai Celestial. Então estou certa de que tudo está perfeitamente bem como está, perfeitamente certo como está. Sei que estou guiada, amparada, amada, protegida. Sei que nunca estou sozinha, pois estou conectada com o todo, conectada com a fonte criadora. Sei que meus amigos espirituais nunca me abandonam, nunca me desamparam. E sei e confio que tenho a sabedoria divina dentro de mim para ouvir a minha intuição e saber o melhor caminho a seguir em cada momento. Eu sei ouvir a minha intuição. Eu sei como e quando ouvir a minha intuição. Vocês percebem como repetir essas frases para si mesmo acaba sendo acalentador? Porque, gente, é impressionante o poder que a maioria de nós tem, né? Todos temos, mas a maioria de nós, a gente não enxerga esse poder. A gente atribui esse poder à circunstância, não à substância. Então a gente tem medo que aconteça isso ou aquilo, que o fulano faça isso ou aquilo, né? Que não sei o que aconteça e tal tragédia venha e nos pegue, fulano fale tal coisa e nos magoe, não sei quem nos abandone. E por que a gente faz isso? Porque a gente está projetando o nosso verdadeiro poder fora de nós. A gente está projetando na circunstância.
como se as circunstâncias chegassem até nós ao acaso e não houvesse nenhum poder interno que a gente pudesse usar para lidar com aquilo. Então a gente está sempre projetando o nosso poder, a nossa luz no outro, naquilo que está fora. E as nossas sombras também, a gente projeta no que está fora. Por isso que o autoconhecimento é tão libertador. Por isso que aquela frase famosa, conhece-te a ti mesmo, que é um aforismo grego, né? Encontrado no templo de Delfos. Por isso que ela é muito importante, porque ela fala da importância do autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, a gente tem presença. E se a gente tem presença, a gente tem tudo. Às vezes a gente fica querendo ganhar na loteria, ganhar dinheiro, ter poder, ter status, porque quando a gente chega nesse plano, a gente fica muito iludido com a matéria, quando a gente reencarna, né? Vocês sabem que eu tenho uma visão espiritualista, então quando a gente reencarna nesse plano, a gente fica muito preso à matéria, muito iludido. A gente acha que a matéria é real. E as coisas são feitas desse jeito justamente para que a gente possa aprender pelo contraste, pelos opostos, porque a gente vem para esse plano, como fala o mentor amigo, para muscular a consciência. Então a gente aprende pela dualidade, a gente precisa da sombra para que a gente enxergue a luz, a gente precisa do ego para que a gente possa aprender a se desidentificar do ego e se conectar com a essência. A gente precisa da matéria para desenvolver o poder espiritual, então a gente precisa dos opostos. Luz e sombra, prazer e dor, né? Alegria e tristeza, eles são necessários porque é através dos opostos que a gente tem o contraste necessário para aprender a desenvolver as virtudes que realmente importam. Se não houvesse contradições, opostos e dualidade, a gente não teria o contraste necessário para poder aprender. Então, a gente vem para esse plano e a gente se ilude com a matéria, a gente se apega, a gente tem desejos do ego, a gente quer poder, status, dinheiro, fama, né? Tudo isso é muito transitório, mas se a gente for observar aquilo que realmente importa, o verdadeiro poder que alguém pode ter é do autoconhecimento. Porque se você não se conhece, se você não sabe quem você é, se você não tem presença, você não tem nada. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você comprou a casa da sua vida, uma mansão assim maravilhosa, muito chiquíssima, uma mansão belíssima, tá? Com piscina, com sauna, com não sei quantos cômodos, e você tem muitas pessoas te servindo e tal, e você é milionário. Vamos supor que você atingiu esse sonho. Ok, maravilha. Eu não estou condenando quem tem esse sonho, como eu falei no começo. O Osho já dizia, o problema não é ter posses, o problema é a possessividade. Então, ser uma pessoa materialmente próspera não é pecado, não é problema, nada disso. É maravilhoso, ok. Mas se você ficar pegado a isso, e você conquista tudo isso sem ter conquistado, por exemplo, o autoconhecimento, sem você saber quem você vai ter conquistado todas essas coisas materiais, mas elas não vão te satisfazer. Porque você sempre vai ser um saco sem fundo, que vai querer mais e você sempre vai ter medo de ser roubado, de ser enganado, de ser traído. Então, quer dizer, você conquistou o sonho, né, do seu ego, mas você continua com medo, você continua ansioso, você continua infeliz, porque você não se conhece. Entende? Por que eu tô falando que o autoconhecimento e descobrir quem você é de verdade é a única coisa que realmente importa, que realmente vai te fazer feliz? Porque se você conquista coisas externas sem ter a expansão de consciência necessária para poder desfrutá-las com leveza e alegria, você não tem nada. Você continua apegado à ilusão da matéria. Você não vai se nutrir, porque nenhuma conquista externa é realmente importante se ela não é oriunda, se ela não é fruto, consequência de uma conquista interna, do processo de autoconhecimento. E é por isso, gente, que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento aqui, né? Porque é justamente o autoconhecimento, é você descobrir quem você é através da meditação, das terapias, da integração das sombras, dos alinhamentos, das orações, da conexão com o cosmos, da entrega ao momento presente, da aceitação da realidade,
do desenvolvimento da bondade, da amorosidade, da alegria, da compaixão, da serenidade, da paz interior. É esse trabalho interno que a gente tem que fazer um pouquinho por dia, e se lapidando e se conhecendo e realmente sabendo quem a gente é. É isso que importa, porque é isso que a gente vai levar conosco ao longo das existências. E se você tem a si mesmo, se você desenvolveu o pertencimento interno, você descobriu o grande tesouro da vida. Entende? Você não vai precisar ficar com medo de tudo, de ser traído, de ser enganado, de ser lesado. Claro, é importante a gente ser esperto, a gente estar atento, né? Jesus já dizia para a gente ser manso como os cordeiros, mas espertos como as serpentes. Então a gente precisa ter esperteza. Mas a gente não pode esquecer a mansidão, e a mansidão vem desse processo de autoconhecimento. Entende? A mansidão, a confiança, ela vem quando você olha para dentro de você. O Osho já dizia que a confiança básica não deve estar na existência, ela tem que estar dentro de você. Tem um texto muito bonito dele sobre confiança, né? Que está no site osho.com, que ele fala assim: você deve aprender a se tornar mais consciente e alerta para confiar em si próprio. Você confia em si próprio? Se você confia em si mesmo, esta confiança será incondicional, porque não pode ser por nenhuma razão em particular. E dessa confiança incondicional crescerão muitas ramificações. Você se tornará uma árvore enorme com grande folhagem. Você confiará no amor, confiará na verdade, confiará na divindade, confiará na beleza. Você simplesmente confiará porque o seu coração está cheio de confiança e não há sequer uma sombra de desconfiança. Então olha que interessante, ele falando que a confiança básica, ela vem desse processo de autoconhecimento, de você confiar em si mesmo. Se você não confia em si mesmo, você vai desconfiar de tudo o tempo todo. Você vai ficar o tempo todo com medo. E como é que você aprende a confiar em si mesmo? Olhando para dentro, deixando o excesso de controle de lado, se entregando para a vida, com meditação, terapia, oração, autoconhecimento, fazendo práticas diárias de conexão com o Pai Celestial, de conexão com a fonte. É isso que vai abrir caminhos para você, que vai trazer possibilidades, oportunidades, que em geral, qualquer coisa que acontece, a gente já quer julgar imediatamente, a gente já tem uma opinião imediata sobre aquilo, né? A gente não espera para digerir, para sentir. Isso também é uma tentativa de controle. Sabe, quando você, por exemplo, aceita de bom grado tudo que a vida te traz, né? Quando você entende que tudo está certo como está, você consegue deixar o excesso de controle de lado. Tem até uma frase do filósofo Marco Aurélio, né, do estoicismo, aquele livro famoso dele chamado Meditações, que ele fala assim: aceite de bom grado tudo que o destino traz. A verdadeira harmonia está em ajustar-se ao ritmo do universo. Então, olha que bonito isso, gente. Quando você se ajusta ao ritmo do universo, o que você está fazendo? É a mesma coisa que dizer, Pai, que seja feita a tua vontade. Quando você para de brigar contra a vida. Percebam que parar de brigar contra a vida não é se tornar uma pessoa passiva, permissiva, que acontece qualquer coisa na minha vida e eu não faço nada em relação a isso, eu deixo as pessoas me invadirem, que tem gente que leva ao pé da letra e não interpreta bem essa questão, e não é sobre isso, gente. Claro que é importante colocar limites em situações indignas, não é que você vai ficar falando amém para uma situação invasiva e não vai estabelecer limites, pelo contrário, é sinal também de autoconhecimento estabelecer limites em situações indignas, né? Então você vai precisar falar não, você vai precisar estabelecer limites. Mas uma coisa é você fazer isso movido pelo medo, outra coisa é você fazer isso movido pela percepção, pelo autoconhecimento. Então quando você estabelece limites claros, através desse processo de autoconhecimento, é totalmente diferente, porque a sua atitude ela está sendo uma atitude consciente, que revela esse autodomínio interno, mas não um controle do ego. E é isso que vai gerar uma liberdade emocional muito poderosa para você.
Você perceber que esse autodomínio tem que ser interno pelo autoconhecimento e não pela tentativa de controlar situações externas, entende? Então, é um processo de desapego mesmo dos desejos do ego. Sabe um exercício que pode ajudar bastante a deixar o excesso de controle de lado? Quando você coloca uma música, por exemplo, que te dá alegria e que você goste de dançar, se você se permitir dançar essa música como se ninguém tivesse te olhando, sabe? De uma maneira bem louca, bem descontrolada mesmo, sabe? Deixa o controle de lado, vai sentindo o que a música faz com o seu corpo. Não fica racionalizando sobre a música, sente o que ela faz com o seu corpo e segue o que seu corpo pede. Solta o controle, sabe? E dança do jeito que você sente vontade, do jeito que você sente no coração, sem repressão, sem julgamento, sem medo de parecer ridículo, sem ficar pensando, nossa, o que que vão achar de mim se virem isso? Não, só dança do jeito que você tem vontade, deixa fluir, deixa rolar, mesmo que você pareça muito louco, estabanado. Dança essa música do jeito que o seu corpo sentir. Aí você vai perceber como você estava sendo controlador consigo mesmo e não estava conseguindo identificar. Quando a gente se permite exercer o descontrole consciente, a gente reconhece o quão controlador a gente é. Porque a gente fica preso a uma moral social, né? De não querer parecer ridículo, de não querer fazer feio, que no fundo revela a nossa grande vaidade. Quem não tem vaidade, né? Bem-vindo ao clube. Estamos todos aprendendo, a gente tem as nossas vaidades, a gente tem as nossas arrogâncias, nossas prepotências, porque afinal de contas ainda não somos seres iluminados, a gente ainda tem identificação com ego, então a gente tem aquele medo do que os outros vão pensar, aquele medo de fazer papel de idiota. Então tudo bem, estamos todos aprendendo, a gente não precisa ficar se julgando, se punindo, se culpando por isso. Mas sempre que você tiver a oportunidade de colocar uma música que você goste e de dançar loucamente, sem repressão, sem medo de parecer bobo, você vai perceber o como essas práticas vão ensinando para o seu corpo que você pode ser você, que você pode se expressar, que você não tem que ficar se reprimindo, se contendo, que você não tem que ficar se podando. Obviamente, gente, não levem isso ao pé da letra. Se você está numa situação social e nessa situação você tem que seguir certas regras, você tem que seguir uma certa etiqueta por conta do convívio social, claro que você deve segui-la, né? Agora, nos momentos em que você está sozinho, na sua intimidade, e que você pode se expressar sem repressão, sem prejudicar outras pessoas por conta dessa expressão, maravilha, aproveite essas oportunidades, para que você possa deixar de lado um excesso de rigidez. E aí você vai mostrar para o seu corpo que a sua alma é livre, que ela é leve, que ela é brincalhona. Isso te ajuda, inclusive, a ativar o seu lado lúdico, criativo, a sua criança interior, sabe? Porque você está soltando as suas amarras psíquicas que estão ali materializadas no seu corpo. E elas se materializam muito quando você não consegue respirar profundamente, quando você tem medo de viver o presente, sabe? Quando você tem medo de soltar o corpo e parecer ridículo. Às vezes até numa vivência íntima, você tem medo de se soltar, né, numa vivência íntima com seu parceiro ou parceira, você tem medo de se soltar porque, o que que ele vai pensar, o que que ela vai pensar, né, nossa, que ridículo, não posso fazer tal cara, não posso... Então assim, a gente está o tempo todo se controlando. E é claro que esse excesso de controle, ele acaba gerando consequências muito negativas, inclusive fazendo a gente ter doenças físicas mesmo, né? Então, essas doenças geralmente elas vêm desse excesso de contenção, de repressão. E aí, quando você se permite, entre aspas, ter esses momentos de loucura, que você dança como se ninguém estivesse te olhando, é uma forma de você soltar e de você poder ensinar para o seu corpo que é possível ser espontâneo, pelo menos em alguns momentos. E acaba sendo muito libertador, sabe? Então, assim, por exemplo, você tá com muita raiva. Ao invés de jogá-la em cima de outra pessoa, você pode socar a almofada, você pode gritar se você estiver num ambiente que você pode gritar, sabe? Você pode amassar um papel, expressar aquele sentimento sem repressão, se você estiver num contexto em que você possa fazer isso, sem ser chamado de louco por outras pessoas, né? Então você está num contexto em que você pode se expressar. Essa é uma forma de você não jogar aquilo em outra pessoa.
Porque eu vejo que tem muita gente que fica reprimindo a raiva ao invés de aprender a lidar com ela de maneira sábia, e de repente a pessoa explode e vomita essa raiva em outras pessoas. Ultimamente a gente tem visto na mídia, né, muitos casos de pessoas com crises de reatividade em ambientes públicos, e isso eu percebo que não acontecia tanto antes, né? E eu tô vendo muitos casos assim de pessoas que surtam em ambiente público e têm crises de raiva, e às vezes cometem atos absurdos, elas ficam, parece que possuídas mesmo, né? Isso tem muito a ver com essas raivas guardadas que as pessoas não trabalham com terapia, com autoconhecimento, e aí acabam despejando essa raiva em outras pessoas que teoricamente não tem nada a ver com aquilo, né? Então, uma coisa é você ter inteligência emocional para aprender a lidar com a sua raiva, com consciência, outra coisa é despejá-la em outras pessoas. Claro que não é bom reprimir a raiva, mas obviamente não é bom jogá-la em outras pessoas. Então, uma forma de lidar com a raiva de maneira consciente é você, como eu falei, você pode dar soco na almofada, você pode amassar um papel, você pode escrever um texto e expressar ali tudo o que você está sentindo. Você está dentro do carro, ou se sua casa fica num lugar mais distante que você pode gritar sem ser ouvido, né? Então você grita e solta aquilo. Agora, jogar em cima de outra pessoa é um grande problema porque inevitavelmente vai voltar para você e você vai estar gerando um karma também por estar prejudicando outra pessoa. Tudo que a gente faz para o outro inevitavelmente volta para nós. Então, esse que é o problema, né, de jogar em cima de outra pessoa. Então, uma coisa é você tomar consciência daquilo que você está sentindo. Isso é importante para não reprimir. Outra coisa bem diferente é despejar o que você está sentindo em outra pessoa. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito essa entrega interior, esse autoconhecimento, para que a gente possa cada vez mais acessar a sabedoria que já está dentro de nós, né? E falando sobre entrega, vocês sabem que eu adoro citar os grandes filósofos da humanidade, eu adoro ler esses filósofos e aprender muito com eles, com os grandes iluminados. E tem uma frase do Rumi, né, o poeta, que diz algo assim que quando eu li a primeira vez essa frase eu fiquei muito impactada. Sempre que eu releio, nossa, eu falo que frase forte, ela vem como uma flechada no coração. Ele dizia assim: você nasceu com asas, por que prefere rastejar pela vida? Olha essa frase, gente. Você nasceu com asas, por que prefere rastejar pela vida? Olha que lindo isso, olha a profundidade dessa frase, vocês conseguem sentir? E é exatamente isso que a gente faz quando a gente está sendo excessivamente controlador, a gente está rastejando pela vida, sendo que a gente pode metaforicamente, claro, é uma figura de linguagem, a gente pode voar. A gente fica com muito medo, né? E a gente fica muito rígido. Só que a nossa essência, ela é livre, ela é expansiva, ela é leve, ela é alegre. Tanto, gente, que os grandes iluminados, ou seja, as pessoas que já transcenderam a dualidade do ego, da mente, né? Eles são muito alegres. Os grandes iluminados que já passaram por esse plano, eles eram muito alegres. Eles não eram pessoas que ficavam se lamentando, mesmo quando passavam por adversidades, eles conseguiam enxergar a luz daquilo, conseguiam agradecer, conseguiam enxergar as mãos de Deus. E não era por negar a tristeza, mas era por não se identificar com aquilo, por entender que aquilo era circunstância e não substância. Né? Então, quanto mais uma pessoa se conhece, mais leve, mais alegre, mais amorosa ela se torna, mais expansiva, no sentido de expandir a sua luz, de se tornar uma pessoa virtuosa, né? Não é que ela vai ficando muito contida e reprimida. Tem pessoas que começam a meditar e vão ficando contidas e reprimidas. Então, provavelmente elas estão meditando errado, elas estão indo para um polo de concentração. O Osho já dizia que meditação não é nem concentração nem contemplação, mas é algo que está entre uma coisa e outra. E quanto mais uma pessoa medita e se autoconhece, mais amorosa e alegre ela fica. Porque ela está soltando esse lado criativo dela, ela está conectada com Deus. Então, como é que ela não vai ser grata se ela aprendeu a se conectar com Deus? Claro, haverá momentos de dor, de tristeza, a gente vive num mundo de dualidade. Mas mesmo diante da dor e tristeza, quando a pessoa consegue enxergar as mãos de Deus em tudo que acontece, ela vive a tristeza, mas ela não se identifica com a tristeza, ela não se apega à tristeza.
Ela chora o que tem que chorar, mas ela entende que aquilo é passageiro, percebe? Então, essa é a visão que eu acredito. Eu não sou iluminada, mas pelo que eu leio dos grandes iluminados e o que eu sinto da energia deles, é que eles têm essa sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida, sabe? Sem se identificar, sem se apegar. E é por isso que eles não são medrosos, ansiosos, rígidos, porque eles entendem que nasceram com asas e que, portanto, não precisam rastejar pela vida, metaforicamente falando. Eles entendem que eles têm o poder de Deus dentro deles e que soltar o controle é um ato de amor próprio, de confiança na vida, que não indica passividade, mas uma rendição à vontade do todo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em livre-arbítrio, o iluminado, a vontade dele é igual à vontade do todo. Então, você nem precisa falar de livre-arbítrio para um iluminado, porque naturalmente a vontade dele vai coincidir com a vontade de Deus, porque ele está diretamente ligado com a fonte, ele não tem os obstáculos do ego que a maioria de nós tem. Então, naturalmente, a vontade dele vai ser a vontade de Deus, porque a conexão é direta, não tem empecilhos nessa conexão, como para a maioria de nós que ainda está apegado ao ego. Então, por isso que para nós a gente fala em livre-arbítrio, né? A gente tem escolhas porque a gente não se conhece o suficiente. Então, claro que a gente vai ter o livre-arbítrio, porque a gente está aprendendo a identificar a vontade de Deus em nós. Mas a partir do momento que você já se iluminou, que você não tem mais desejos do ego, a sua vontade vai ser a vontade de Deus, percebe? Olha como isso é bonito, como isso é profundo, né? E quanto mais a gente vai deixando o excesso de controle de lado, mais a gente vai conseguindo identificar isso. Eu sei, gente, que não é fácil, tá? Eu também vivo no mundo, eu também sou uma pessoa controladora, eu também tenho muito a evoluir nesse aspecto. Eu me trabalho diariamente nesse sentido, eu também tenho os meus medos, as minhas vaidades. Então não pensem que eu tô falando isso porque eu sou uma santa iluminada e que já superei tudo isso e que é fácil para mim falar. Não é, tá? Eu tô falando para vocês e eu também aprendo com o que eu falo para vocês e eu também aprendo com vocês. Então, para mim também é um treino, por isso que eu sei que não é fácil. Eu trabalho meu excesso de controle diariamente, porque também existe essa tendência em mim em ficar apegada ao que é transitório, com medo da mudança. Claro que eu tenho esses medos, mas eu tô sempre assim, Gisela, respira, respira profundamente, vamos olhar para dentro, vamos confiar em Deus, tá tudo certo como está. Nessa situação difícil que aconteceu, tem as mãos de Deus ali. Vamos olhar a luz que existe nessa situação, vamos aceitar a realidade. Diante desse fato, o que você pode fazer de maneira consciente para mudar a situação? Tem alguma coisa que te cabe? Tem alguma coisa que é possível a você fazer? Então faça com consciência, com serenidade, movida pela percepção e não pelo medo. Então eu estou sempre atenta para observar se as minhas ações são movidas por uma consciência ou se elas estão sendo movidas pela ansiedade. E aí, muitas vezes, quando me deixo mover pela ansiedade, eu vou olhar para a minha atitude, eu dou risada de mim mesma, que eu falo, nossa, que coisa ridícula que eu fiz, não precisava ter feito isso. Tipo assim, uma atitude muito precipitada que eu tive, sabe? Eu penso assim, nossa, como eu estava ansiosa, como eu estava desesperada nessa situação, eu agi pelo medo. Então, na verdade, eu reagi, né? Eu não agi. Quando a gente age conscientemente, conectado com a fonte criadora, as nossas ações são perceptivas. A gente não precisa ficar controlando tudo, né? Não precisa ficar segurando o barco para que ele não caia, porque as coisas acontecem, elas vão se encaixando naturalmente. Mas quando a gente tenta forçar a barra, vocês já perceberam isso, gente? Quanta besteira a gente faz quando a gente é movido pela ansiedade? Depois a gente olha para o passado e a gente lembra das coisas que a gente fez movido pela ansiedade, muitas vezes a gente ri da gente. A gente fala, meu Deus, que coisa ridícula, porque eu fui, não no sentido de se punir ou se julgar, mas no sentido de reconhecer que a gente evoluiu, né? Então é engraçado olhar para o passado e perceber que muitas vezes, movidos pela ansiedade, pelo medo, quantas besteiras a gente fez. E chega a ser engraçado mesmo, né? Eu mesma reconheço várias, assim, às vezes coisas que eu falei para alguém que eu não deveria ter falado, ou atitudes precipitadas que eu tomei.
que eu não deveria ter tomado, sabe? Enfim, situações, escolhas que eu fiz movida pelo medo e depois falei: "Bom, essa não era a melhor escolha, devia ter escolhido outra coisa". Mas tudo bem, são aprendizados, né. Graças a tudo isso que a gente está aqui hoje, graças a todas essas dores que a gente viveu e a todas as escolhas erradas, a gente consegue hoje ter maturidade para enxergar as coisas de um jeito diferente, começar a fazer escolhas inspiradas, conectadas com a fonte, então tá tudo certo, né? A gente está sempre aprendendo e cada situação que chega até nós é uma forma da gente se autoconhecer, da gente ir lapidando a nossa consciência e aprendendo a desenvolver o pertencimento interno. A gente vai aprendendo aos poucos e a gente está aqui nesse plano justamente para isso. Então, esse planeta é, sem dúvida, uma grande escola. A gente não precisa se punir, se culpar, falar: "Ah, meu Deus, né, minha evolução está atrasada, eu tenho que evoluir logo, tenho que me iluminar logo", porque o próprio desejo de se iluminar já atrapalha a iluminação, porque já revela uma ansiedade. Às vezes tem gente que me escreve: "Gisela, como é que eu posso me iluminar rapidamente?" Gente, se você quer se iluminar ainda mais rapidamente, você está indo no caminho oposto da iluminação, porque você está ansioso, você está querendo lutar contra o ritmo da vida, você está querendo elaborar estratégias do ego para que você atinja a iluminação. E a iluminação é justamente o oposto do desejo, né? Para a pessoa se iluminar, ela tem que estar entregue, sem desejos do ego, sem ansiedade. Então, assim, é uma consequência natural do processo de autoconhecimento, não pode ser um desejo do ego a iluminação. Senão, quanto mais a gente deseja a iluminação, menos a gente tem, porque mais ansioso a gente fica. Então, a ideia não é desejar a iluminação, e sim buscar o autoconhecimento, que aí a iluminação será uma consequência natural desse processo de olhar para dentro, de buscar o pertencimento interno. É sempre um processo lento, né? Então a gente não tem que ficar ansioso, querendo se iluminar. "Ah, eu tenho que viver o presente, eu tenho que viver o presente, eu tenho que respirar." Esse processo é o oposto, né? Porque para você viver o presente, você tem que estar relaxado, você tem que estar entregue, você não pode estar ansioso querendo viver o presente. Então esses paradoxos, eles são muito engraçados. E quando eu me pego vivendo essas contradições do meu ego, eu dou muita risada de mim mesma. Eu falo: "Gente, olha que ridículo, olha eu aqui fazendo isso de novo, que engraçado." Eu dou risada, falo: "Nossa." Eu fico imaginando o meu mentor espiritual rindo junto comigo. "Gisela, de novo você tá presa nessa ansiedade, de novo." É engraçado demais, gente. O nosso ego, ele é muito ridículo. Ridículo significa digno de riso, né? E quando a gente tá preso ao ego, a gente faz umas coisas muito bizarras, a gente faz umas coisas muito sem noção, sabe? Isso é muito engraçado, isso é muito revelador, né, sobre quanto a gente tem coisas a aprender, coisas a evoluir, e tá tudo bem, tá tudo certo como está. Se você não conseguiu relaxar nesse momento, você vai conseguir no próximo. O importante é não desistir, é ter essa persistência, é estar sempre procurando enxergar a luz diante de tudo que acontece. Se nesse momento você não conseguiu enxergar, no próximo você faz de novo, né? Diante de uma adversidade. Então, uma pessoa foi reativa com você hoje no trabalho, e você não aguentou, você acabou sendo reativa com ela. Então, ao invés de você ficar se punindo, ok, já foi, você fez o que você conseguiu fazer naquele momento. Tá tudo bem, tá tudo certo, já foi. Você pode fazer uma oração para o guia espiritual dessa pessoa e para o seu, para limpar a energia, para compensar o erro. Você não pode voltar para o passado para corrigir o erro, mas você pode fazer algo no presente em prol dessa pessoa. Então, se foi reativa com a pessoa, ore para o mentor dela e para o seu, ou peça desculpas, né? Observe o que você pode fazer agora, mas não fique se punindo por aquilo que você já fez. Tá tudo bem. Você fez o que dava naquele momento, que bom que você se arrependeu e que agora você pode fazer diferente. O importante é não ficar se culpando pelos erros do passado, porque quando a gente fica se culpando, a gente fica preso à energia da culpa e a gente não sai do lugar, a gente não evolui.
Você percebe como a energia da culpa também é uma energia de vaidade que faz com que você não saia do lugar? Você fica se culpando. Ai, não devia ter feito. Ai, não devia ter falado. Ah, meu Deus. Você fica preso nessa energia. Isso também é um desejo do ego, porque o ego é vaidoso, o ego não admite que errou. E aí, se você fica se punindo e se culpando, você não sai do lugar, você não evolui, você não ajuda outras pessoas e nem a si mesmo. Então, por isso que é uma energia de vaidade ficar alimentando a culpa, né? Ok, aceita que você errou, você se arrependeu, você vai fazer diferente no futuro, é isso que importa, né? Passado é passado, você fez o que a sua consciência sabia naquele momento, que se ela soubesse fazer diferente, ela teria feito. Se não fez diferente é porque não sabia, podia ter a informação de que era errado, mas não tinha a consciência, entende? Não tinha a verdadeira percepção. Agora você tem, agora você vai fazer diferente, né? Então, o importante é o bem que você faz hoje, não os erros que você cometeu no passado. Inclusive, isso é uma frase, se não me engano, o Chico Xavier fala isso, né? Em alguma das psicografias dele. Eu acho que foi o Emmanuel que falou através do Chico. Então, o importante é o bem que você está fazendo agora. O Yogananda também tem uma frase maravilhosa sobre a culpa, e não vou lembrar ipsis literis, tá, gente? Mas é algo assim. Ele dizia que você não pode definir quem você é pelos erros que você cometeu, mas sim pelo tanto de tempo que você passa com Deus. Olha que bonito isso. A gente não pode se resumir aos nossos erros, né? A gente tem que observar o tanto de tempo que a gente passa com Deus. Então, por isso que o importante é o que a gente está fazendo de bom agora. O que a gente fez no passado, Gisela, mas gerou karma. Sim, tudo gera karma, porque toda ação tem uma consequência, certo? Você plantou, você vai colher, é inevitável. Mas se você muda de consciência, se você começa a praticar o bem, você começa a atenuar muitos desses karmas ou até mesmo a transmutá-los completamente. Então vamos supor, você cometeu um erro muito grave em outra existência. Aí, eventualmente, você tinha que passar por essa vida também e para compensar, para fazer o reajuste, você ia passar por uma situação muito difícil. Mas vamos supor, você mudou a consciência, você começou a praticar o bem, a fazer caridade, ajudar pessoas, a desenvolver a bondade, a compaixão, a generosidade, o senso de justiça. Aí, provavelmente, aquilo que você estava determinado a passar, porque você escolheu no projeto reencarnatório para compensar os erros do passado, talvez aquilo diminua muito ou suma completamente do seu projeto reencarnatório, porque você já mudou a consciência, entende? Muitas vezes a gente tem que passar por provas e expiações para a gente expandir a consciência. Mas se a gente consegue expandir a consciência antes da prova ou da expiação chegar, talvez a gente não precise passar por aquilo, ou não precise passar da mesma forma como era o projeto inicial, entende? Então, por isso que o importante é o bem que a gente faz hoje, nesse momento. O que você está fazendo de bom para você e para outras pessoas nesse momento? O que você está fazendo de útil para a humanidade? Como é que você está espalhando amor para o mundo nesse momento? Entende? É isso que importa, é o agora. Se no passado você errou muito, o que importa é que você se arrependeu, hoje você não faria de novo e que hoje você está praticando bem. O que já foi, já foi. Não se culpe, porque a energia da culpa faz com que você fique preso ao passado e com que você não evolua. Quando você está se culpando, você não está ajudando outras pessoas. Então, o tempo que você perde remoendo a culpa, você pode estar ajudando alguém. Você poderia estar praticando uma caridade, uma doação, fazendo uma atitude generosa, e você está lá se culpando, se punindo. Você acha que Deus quer que você fique se punindo, se culpando? O que ele vai ganhar com isso? Ele quer que você evolua, que você cresça, que você espalhe a sua luz, o seu amor, né? A fonte criadora, ela quer que você expresse a sua excelência. Ela não quer que você fique se punindo pelos erros do passado, porque o que já foi, já foi. O que está feito, está feito. O que você pode fazer de bom agora? Então é isso que importa. E essa é a verdadeira liberdade, perceber que tudo o que existe é o momento presente. Quando você reconhece isso, você consegue se entregar ao momento presente.
Entende? Você consegue de fato se conectar com a fonte criadora. Quando a gente é muito controlador, a gente fica ruminando o passado, a gente não aceita as nossas sombras, a gente não aceita o erro, a gente fala, não, não poderia ter feito isso, porque afinal de contas eu tenho que ser perfeito. Não, você não é perfeito, bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo. A gente não tá num planetinha de provas e expiações à toa, a gente tá aqui por afinidade. Bem-vindo ao clube. A gente não é ainda espírito puro, perfeito, tá tudo bem. A gente tá aqui para aprender, para evoluir, tá tudo certo. Um dia a gente vai aprender a exercer a excelência do nosso ser. Mas para que isso aconteça é um processo de conquista, de olhar para dentro, de transcender a dualidade do ego, né? A gente precisa exercer também a autocompaixão, respeitar os nossos limites, aceitar as nossas sombras, não para ser conivente com elas, mas para aprender a exercer a autocompaixão. Porque a partir do momento que a gente aceita as nossas sombras, a gente consegue integrá-las e aí a gente aumenta a nossa luz. Entende? Para aumentar a nossa luz, a gente tem que tomar consciência das sombras. Ok, tenho essas sombras, reconheço, não vou me punir por isso, mas vou focar na minha luz, vou aceitar as sombras e focar na minha luz, para integrar essas sombras ao invés de condená-las, de puni-las, entende? Então, quando a gente vai desenvolvendo essa percepção, a gente vai descobrindo que tá tudo certo como está, que a gente nunca tá sozinho, que a gente não tem que ser perfeito, que a gente tá sempre fazendo o melhor que pode, de acordo com o nosso nível de consciência. E que se existe a oportunidade de fazer o bem aqui e agora, eu vou fazer o bem aqui e agora. O que eu fiz, deixei de fazer, quem eu fui em outra existência, tanto faz. Tanto faz se eu fui Maria Antonieta. Todo mundo acha que foi Maria Antonieta, né? Tem um dos mentores da Casa do Consolador fala, acho que é o Veludo, ele fala assim, todo mundo acha que foi, tem milhares de mulheres que acham que foram Maria Antonieta, né? É quase que um clichê. Então, assim, tanto faz se você foi, sei lá, quem, outra vida, o que você fez, tanto faz. O importante é quem é você hoje, no momento presente, no aqui e agora, que é tudo que você tem. Quem é você hoje? O que de bom você está fazendo hoje? Que luz você está emanando para o mundo hoje? Como é que você está sendo um canal da fonte criadora hoje? Como é que você está tendo atitudes que te aproximam de Deus hoje? Ah, Gisela, mas em 1900 e bolinha você não sabe o que eu fiz. Eu falei não sei o que lá para minha professora. Eu fiz tal coisa com a minha mãe. Ok, naquele momento você tinha outra consciência. Você não era a pessoa que você é hoje. Você tinha outros valores, você fez o que você sabia. Tá certo? Não, pode não tá certo. Você se arrependeu? Ah, Gisela, me arrependi. Maravilha. Você faria de novo? Não, não faria de novo. E, ok, o que você pode fazer de bom hoje? Então faça. Não fica remoendo o que já foi. Entende? Porque enquanto você está remoendo, você não cresce, você não ajuda ninguém, você não evolui, você não faz nada de útil para o planeta. Você acha que uma pessoa que está se culpando está sendo útil para o planeta? Ela está cometendo outro erro e não está saindo do lugar. Então, você já fez? Fez. Passado. Tchau, fica com Deus, eu aceito, eu perdoo, eu libero. Hoje sou uma nova pessoa. Hoje tenho uma consciência que naquela época eu não tinha. O que posso fazer de bom hoje? Então vou fazer, vou pôr a mão na massa e fazer agora, não vou perder tempo. Entende? É isso, gente, é focar no presente, no que a gente pode fazer de bom agora, não ficar se punindo, se culpando, ah, sou pecador, chibata, chibata. Não, sai dessa de pecador, de sofrimento. Não, você não precisa disso. Você pode mudar a sua consciência aqui e agora. Se entregando ao momento presente, se conectando com Deus, com o Pai Celestial, com a fonte criadora, expressando a sua luz, o seu amor. Isso é uma bênção para a humanidade. Uma pessoa alegre, uma pessoa conectada com a fonte é a maior bênção para a humanidade, que ela está exalando luz. Ela é um incenso de amor, entende? Ela é o lótus no meio da lama. É isso que a gente precisa aprender a ser, o lótus no meio da lama. Ah, porque o mundo está muito difícil, as pessoas estão muito cruéis, olha quanto... Ok, isso, gente, é circunstância, não é substância, isso vai passar. Mas como é que você pode ser o lótus no meio dessa lama? Se está tudo difícil, se está tudo ruim, como é que você pode ser luz nesse mundo? Como é que você pode levar amor, alegria, compaixão, gentileza?
Será que está tudo tão ruim assim? Ou querem que você acredite que está tudo tão ruim? Porque se você acreditar, você vai ficar desanimado, você não vai reconhecer o seu poder. Se você ficar com medo de tudo, você não vai reconhecer o amor que existe em você. Será que não querem que você acredite que realmente está tudo muito ruim? Que aí você não vai exalar a sua luz? Então seja você uma fonte de luz se está tudo ruim. Seja você uma fonte de amor, de alegria se está tudo difícil. Não espere o mundo mudar para você ficar bem. Isso é infantilidade, é imaturidade. Seja você o lótus no meio da lama. Você tem esse poder. Muita gente diz que você não tem poder nenhum, que você é um nada. Você não é um nada. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como é que você pode ser um nada? Entende? Se você pode se conectar com Deus dentro de você, como é que você pode ser um nada? Olha o quanto poder você tem. Não é um poder do ego, é um poder da sua essência crística, da sua essência divina. Acredite nisso. Quando você olha para dentro, quando você silencia o seu ego, você sabe reconhecer esse poder. Confie nele e exale esse poder para o mundo, porque o mundo precisa disso. De pessoas mais amorosas, mais alegres, mais compassivas, com senso de justiça. Pessoas que tenham esse equilíbrio emocional, que possam emanar luz para o mundo, que possam ser um canal da fonte criadora. Quanto mais pessoas reconhecerem o poder que existe dentro delas e pararem de se identificar com o que é transitório, com o que é circunstância e passarem a focar na substância, naquilo que é eterno, o mundo vai ser muito melhor. Só que esse mundo externo, ele começa no seu mundo interno, na sua conexão com Deus dentro de você, na sua capacidade amorosa sendo espalhada pelo mundo. Entende? Essa luz ela não vai se revelar quando você está se culpando, com medo do futuro ou remoendo o passado. Confia em Deus, confie que você não está sozinho. Confie que tudo está certo como está, que existe uma sabedoria maior regendo essa realidade. Você não tem que controlar tudo, você pode soltar, entregar, ouvir a sua intuição. Confie, isso é fé. É você acreditar em algo maior, mesmo que você não tenha nenhuma prova linear e racional da existência disso. Mas a prova que você tem se revela quando você olha para dentro, quando você conquista a si mesmo. Quando você descobre o que é eterno em você, que é a sua essência crística. Essa essência é inabalável, independente de circunstâncias. Porque as circunstâncias passam, mas a substância permanece. As situações sociais passam, mas a sua luz permanece, porque você a leva com você ao longo das existências. Por isso, a essência divina, a essência crística é inabalável. É esse centro interior que todos nós temos, que é um lugar seguro dentro da gente, que é completamente inabalável, independente de circunstância externa. Aconteça o que for, me ouça, gente, aconteça o que for. Se você tem a sua fonte dentro de você, se você se conhece, se você tem um centro para o qual voltar, que é a sua essência divina, pode acontecer o que for fora de você está seguro dentro. Porque você sabe o que realmente importa, você sabe o que é eterno, inabalável e imutável, que é a essência crística dentro de você. Isso ninguém pode tirar de você. Ninguém. Ninguém pode tirar de você a sua essência crística. Ninguém. Então confie nisso. Confie nisso. Não se apegue ao que é transitório. Olhe para aquilo que é eterno. É isso que nos salva. É isso que nos liberta. É isso que faz com que a gente expanda a nossa fé, a nossa capacidade de entrega. É isso que faz com que a vida tenha sentido. É isso que nos ajuda a deixar o ego em silêncio e a compreender que tudo sempre está certo como está. Gente, esse foi meu recadinho de hoje, espero que tenha tocado o seu coração de alguma forma. Se tocou, peço que deixe seu like aqui pra mim, compartilhe esse áudio com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Desejo a todos que estão me ouvindo no domingo, um domingo muito abençoado, com muito amor, leveza e alegria. Se você está me ouvindo em outro dia, também desejo na sua vida muito amor, muita leveza e muita alegria.
Então é isso, gente. Um grande beijo a todos. Até os próximos vídeos e até os próximos áudios. Tchau, tchau!